Pessoal, essa TV hoje é uma outra, mas algum tempo atrás era outra empresa de um outro grupo. Grupo Paulo Pimentel, a informação real para você. E eu trabalhava no jornal do grupo. Onde está entrando aquele carro ali, eu passava por esse portão, ia lá embaixo, que era o jornal, e eu narro isso no Jamais Serás um Dimas Drauman. Bem lá embaixo tem uma casa com uma vista bonita, era a redação. Um espaço, né? Bem amplo assim, cheio de mesas. E aqui eu vivi momentos horríveis assim da minha vida. Eu acho que é ali onde está aquela casa amarela lá no fundo. Mudou aqui. Não é lá, acho que é mais pra lá. Eu não vou poder entrar, acho que para filmar eles vão achar estranho. Mas tem um telhado lá, lá no fundo, aquele telhado. E isso me lembra um momento muito triste da minha vida. É lá no fundo, deixa eu ver como que é. Ou pra lá. Mudou aqui, agora tá meio que restaurado. Mas era bem mais feio. Ali na frente era o ponto. E eu vinha de ônibus, eu vou até o ponto lá. Eu pegava o ônibus ali nesse ponto. Isso continua. Mesmo lugar. Às vezes eu vinha de carro, colocava o carro no estacionamento. Mas às vezes eu vinha de ônibus e era aqui mesmo. Isso aqui não mudou. Eu dou aula num colégio. Opa, quase estou atropelado aqui. Eu dou aula num colégio aqui perto. Aqui era o ponto. Eu acho que é no mesmo lugar. Aí eu desci ali. E lá no fundo, olha, acho que é aquele telhado cinza lá. Acho que é lá. E eu lembro que um dia eu estava tão para baixo, tão torturado. Eu vou ler para vocês o trecho do livro Jamais Serás um Dimas Drauman, que eu não vou conseguir lembrar de todas as palavras que eu usei. Bem, é isso, pessoal. Ficam as lembranças, né? Era muito ingênuo. Muitas coisas acontecem, mas tudo passa e vira literatura. Vamos então a uma passagem do livro Jamais Serás um Dimas Drauman. Esse é um romance, autoficção, que fez parte de minha dissertação de mestrado. Eu vou ler para vocês um trecho referente a esse jornal, e aqui tem uma playlist sobre esse livro. E para aqueles que gostam de boa leitura, modéstia à parte, eu recomendo. Pensava eu que estava no fundo do poço, mas havia ainda muito mais para cair. Abismo puxa abismo. Uma queda pode levar dias, meses, anos. Dimas Drauman estava no Diário de São Paulo. Samantino Lomes era editor da Olha. Conhecia ambos de nomes. Sabia que tinham passado pelo Paraná. Quando tive minha ideia roubada por Arlete Souza, escrevi para Samantino Lomes, esperando que intercedesse por mim de alguma forma, também implorando por alguns freelas. Não estamos contratando trabalhos de freelancers, escreveu de volta em uma carta datilografada, educada, profissional, curta e objetiva. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Já havia provado que poderia escrever bem, já havia saído textos meus, eram quase 51 dias que lá estava.
Por que aquilo? Por quê? Por quê? Foi a Bete da Arlete Souza, depois as bichas do primeiro jornaleco, a Folha de Notícias, depois a bicha católica do Empreendimento e Mercado e agora esta criatura saltitante e esse cowboy. Mas não posso me fazer de vítima, a culpa também é minha, de minha estupidez. Sim, jamais serei um Dimas Dralma, um Samantino Lomes, uma Lia Domais, uma Iraldela Lança. Não serei coisa alguma. Mas que ao menos me despedissem logo, então não fizesse o que estavam fazendo. Talvez hoje vamos te mandar embora. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. E foi nessa época que o candidato ao governo do estado, James Werner, estava fazendo campanha pelo Paraná fora, lançando suas sementes, como dizia seu marketing político. E lá fui eu fazer a cobertura. Me colocaram dentro de um pequeno avião junto com alguns colegas de outros veículos e voei sobre os belos campos do estado sem apreciar a beleza bucólica, os tapetes de vários tons de verde e de amarelo. Estava cego pela tristeza. A tristeza deixa-nos sem enxergar. Patéticos. Talvez me mandariam embora, talvez sim, talvez não, vamos ver. Fiz o que tinha que fazer, ouvi o discurso de James Werner e voltei para a redação. Era uma pauta de política, claro. Redigi todo o texto e entreguei para a editora. Foi publicado no dia seguinte, ipsis literis. Ela não mudou uma vírgula sequer, mas no dia seguinte eu não precisei voltar mais àquela redação. Já havia pego meu cheque no final do dia, me mandaram embora, afinal, estava liberto da opressão, daquele aperto no coração todas as vezes em que lá chegava e ouvia o barulho das rotativas. Só não sabia o que seria de mim daquele momento em diante. Mais uma vez no olho da rua da amargura, não teria mais sobre mim os olhos gulosos e possuídos de Lia Domais, que certa vez disse, largada em sua cadeira, no início do expediente, quando chego, aqui já fiz tanta coisa que tô morta de cansada. Eu também, disse Iraldela Lança. Apenas olhei para elas. Poderia ter ali pedido um outro emprego, uma indicação, uma luz, algo que me fizesse mais popular, mais na vitrine, mais à mostra, e não estaria daquele jeito que estava, completamente sem rumo, sem um norte para a minha vida, sem saber o que comeria até que conseguisse, caso conseguisse, uma outra oportunidade. Jamais serás um Dimas Dralma. Novamente, eu recomendo. É uma boa leitura, acredita em mim. Nos vemos na próxima e até mais.